Fala Inconformados Teens, tudo bem com vocês? Eu me chamo Henrique Girardi, sou um dos líderes aqui do Ministério e hoje eu tô aqui porque hoje é o primeiro vídeo do nosso programa de leitura bíblica, o The Bible. Esse programa ele vai contar tem essa questão do adesivo, vou explicar já. Esse adesivo é como se fosse, o The Bible é como se fosse uma corrida. Então você ganha uma identificação e você é incentivado a correr toda essa corrida, que são os 66 livros da Bíblia. Então, além desse adesivo, você tem esse caderno aqui, devocional, ficou bem bonito. Aqui tem todo o programa de leitura, ele é um programa de 8 meses, né? Começa em março. Aqui tem todas as referências que você tem que ler em todos os dias. Também tem o espaço para você anotar suas dúvidas, o que Deus falar com você. Tá tudo aqui organizado. E além do adesivo, do caderno, nós vamos ter também encontros presenciais aqui na igreja, que a gente vai estar elaborando jogos, dinâmicas, para que a sua leitura fique cada vez mais interessante e dinâmica. E nesses encontros, você vai poder trazer o seu caderno e tirar suas dúvidas. Se a gente não puder responder na hora, a gente vai anotar essas dúvidas e no próximo encontro a gente vai estar tirando essas dúvidas. E além disso que eu falei já, a gente vai ter também vídeos. Então, semelhante a esse, que é o vídeo de número 0, né? A gente vai ter 66 vídeos, um para cada livro da Bíblia, para te ajudar na leitura. Antes de você começar a ler o livro que você vai estar ali na data, você vai ver esse vídeo para te ajudar. E para a gente iniciar a nossa corrida, eu quero te dar 5 conselhos que vão te ajudar a chegar até o final dessa corrida, que é uma maratona, tá? Imagina que você é um corredor. O corredor não sai a correr a moda louco, ele bota o tênis certinho, a meia, a água, ele faz um monte de preparações para que ele consiga correr e não se machucar. Então, esse é o objetivo desse vídeo número 0 e de todos os outros de cada livro da Bíblia a gente vai fazer, certo? Como ler a Bíblia, instrução de número 1. Essa é a mais importante. Ore, certo? Você vai estar lendo um livro que é um livro espiritual, teológico. Deus está ali falando com você naquele livro. Ele não é um livro como os outros. Se você acredita que Deus vai falar com você por meio do texto, ore e peça que Deus te ajude a entender aquele texto. É um texto antigo, claro que ele está traduzido, né? Mas ele é um texto antigo que você vai estar ali lendo. Peça sabedoria para Deus, discernimento, para que você possa entender o que Deus quer falar com você por meio daquele texto. Instrução de número 2. Crie um horário, uma rotina. Crie um método que faça você ler todos os dias um pouquinho da Bíblia, porque daí você vai conseguir concluir a sua maratona de leitura bíblica. Coloca um horário, vai ser quando eu acordar, vai ser quando eu for dormir, vai ser no horário do almoço. Coloque esse horário e cumpra esse horário. No horário que você colocou que ia ler, vá ler o que você combinou. Terceira instrução, utilize o caderno. O caderno ficou bonito e ele é para ser usado. Vai ter ali a referência, faz a marcação que você leu. Você ficou com dúvida, Deus falou algo com você, anote, porque você tende a esquecer. Depois de alguns dias você vai esquecer. Se você anotar, é mais fácil de você folhear ali, lembrar o que Deus falou com você naquele dia e fixar na sua memória. Quarta instrução. Essas duas últimas são coisas que você tem que ter na sua cabeça, elas não são coisas práticas, você não vai fazer nada. Você vai pensar antes de ler, tá? A quarta e a quinta são nesse sentido. A quarta, pense que Deus decidiu se revelar por meio daquele texto que você está lendo ali. Deus decidiu se revelar. E o outro é que Deus preservou aquele texto que você está lendo. Se você começar a questionar, a duvidar, você vai cair no grupo das pessoas que atacam a Bíblia, mas não conseguem refutá-la. Então, se você já tiver um pressuposto de que você crê em Deus e crê que aquele texto que você está lendo, ele é confiável, você vai usufruir muito mais da sua leitura. Quinta instrução e última, também coisa que você tem que ter aqui dentro da sua cachola ou no coração, tá? Não perca de vista o Evangelho. Por que eu digo isso? Você vai dar de cara lá com algo complexo, não vai entender nada. Tá muito difícil. Eu tô cheio de dúvidas. Se você tiver na sua cabeça o Evangelho, que eu vou explicar daqui a pouco, você vai ficar muito mais calmo. Você vai dizer, talvez eu não entenda aqui, mas eu entendo o que Deus está querendo me dizer como um todo aqui nas Escrituras.
O que Deus está querendo dizer? De Gênesis até Apocalipse, do início ao fim. Que Deus criou o mundo bom, muito bom, nas palavras de Deus. Os seres humanos e os seres celestiais, vamos dizer assim, que ele criou, que são responsáveis, se rebelaram contra ele. Rejeitaram a vontade de Deus. Isso a gente chama de pecado. Sempre quando você estiver lendo, você tem que pensar, não, mas Deus criou as coisas boas e a gente se revoltou contra Deus. Nós estamos nós somos inimigos de Deus, nós estamos num caminho de morte. Deus não ficou indiferente, ele decidiu intervir na história. Seja interagindo com o povo, que a gente vai conhecer a história do povo de Israel, seja encarnando e vindo habitar entre esses seres que ele criou, certo? Isso a gente chama de salvação. No momento que Deus intervém na história, paga o preço pelo nosso pecado, agora a gente entra num último estágio que seria de restauração. Então Deus está consertando as coisas, ele está restaurando as coisas que nós, os seres que ele criou, destruímos. Vamos botar assim. Se você tiver isso na sua cabeça, esse pressuposto que é o Evangelho, você vai usufruir muito mais da leitura bíblica. Sempre, quando você estiver lendo, se coloque na posição de quem precisa ser consertado. Nunca se coloque, eu sou o fulano aqui dessa história que é o herói, ele está fazendo tudo certo. Você vai usufruir bem menos das escrituras. Sempre se coloque na posição de quem precisa de ajuda, de que faz parte do problema, tá? Nunca perca de vista isso, que você vai ter uma leitura muito mais interessante das escrituras. Então, com isso, estamos prontos para iniciar a nossa corrida, a nossa leitura anual da Bíblia, o The Bible, esses 8 meses que a gente vai ter que são intensos de leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe e que a gente possa te ajudar nessa caminhada. Valeu!